Hoje, dia 25 de março de 2021, o nosso irmão Antônio Mário, que aceitou gentilmente o nosso convite para estar na nossa casa. Ele é trabalhador do CEPAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, no Pau da Fome, lá em Jacarepaguá. Então, o nosso irmão vai estar conosco na noite de hoje, fazendo as suas reflexões. E o tema da noite de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos. Então, eu passo a palavra para o nosso irmão Antônio Mário, que Deus o abençoe, o Espírito, que possamos aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais e crescer na luz do Senhor. Mário, a palavra está com você. Falou, obrigado. Eu quero agradecer também. Não, é muito satisfatório, é muito bom a gente participar aí junto com vocês da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Nossa querida Rose, nossas colegas aí, Carmen Denise, Rosângela, Ana, né? O Jorge. Eu fui anotando os nomes, né? Porque eu não gosto de dar furo, né? Vocês já repararam que o meu escritório aqui é um pouco descontraído, né? É um escritório diferente. Mas nada demais. O importante é a gente conversar sobre Jesus. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou tentando usar um padrão de voz razoável. Espero que seja suficiente para vocês ouvirem. Bom, nós vamos conversar sobre o Evangelho, né? Eu sou um conversador, eu não sou um palestrante nem um orador. Eu sou um conversador, eu gosto de falar dessa forma. Por quê? Porque, na realidade, a gente conversa sobre o Evangelho de Jesus, né? E nós nos esforçamos em cumpri-lo. Nesse capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo, ela me deu essa incumbência muito fácil de falar de caridade para com os criminosos. É um tema facílimo, que não tem nem dúvida nenhuma, né? Ninguém se sente assim pouco à vontade para conversar sobre isso. Nós já temos a nossa reforma íntima, que já é bastante difícil, né? E continuando essa reforma íntima, veio esse item 14, caridade para com os criminosos. Bom, mas antes da gente começar, vamos lembrar que a caridade é um ato que nós fazemos e que é sempre em relação a outros. É um ato bom, é um ato de bem em relação a outros. Lá no Livro dos Espíritos, naquela famosa conta 886, né, dizendo como Jesus entende a caridade, e vai dizendo o famoso PIB, né? Perdão das ofensas, indulgência para com os erros alheios, benevolência para com todos. Indulgência é compreensão, né? E benevolência é ser bom. Perdão das ofensas eu não vou nem comentar, né? Perdão das ofensas, não, acho que nem cabe a gente falar do perdão aqui, será que cabe? Mas vamos deixar um pouco mais para frente. Então, a gente, comentando a colocação do espírito Elizabeth França, ela vem dizendo para ter caridade com os criminosos. Ela foi uma princesa na França, na época da Revolução Francesa, ficou órfã aos 3 anos, cuidou da irmã, cuidou da sobrinha. Quando da Revolução Francesa todos foram presos, inclusive as crianças, ela foi sentenciada, mesmo como criança, à guilhotina. E ela vem justamente falar da caridade com os criminosos. Talvez por ser um espírito mais tranquilo e perceber até onde os criminosos vão. Se nós lembrarmos de Jesus, Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. São os criminosos. São os criminosos. E ela vem dizendo que a nossa caridade não é só a esmola, que é a caridade material, né? Nós ajudamos, cesta básica, às vezes a quentinha na rua, isso tudo tem validade, muita validade. Isso é uma obra que também tem muito valor de você saciar aquela pessoa na necessidade que ela tem. Mas tem também a nossa caridade moral, que já é mais extensa, que é ouvir, compreender, consolar, ajudar, perdoar, amar. Então são vários verbos onde nós podemos ativar as nossas qualidades, no bom sentido, e diminuir os nossos defeitos. E repararmos
os nossos equívocos de vidas anteriores. E principalmente dessas, né? Eu tenho pedido sempre a Deus que quando eu fazer uma besteira aqui no dia a dia dessa encarnação, que me seja dada a reparação rápida. Eu tire logo da conta, né? Peguei a dívida, já paguei, pronto. Já reparei a dívida, né? Para que eu possa evitar ao máximo aumentar o saldo devedor. Né? Aumentar o saldo devedor realmente não dá. Então, nós precisamos ter esse tipo de caridade. E essa caridade com os criminosos, ela é complexa, né? Ela é complexa. A gente vê as pessoas assim quando vêm os jornais, quando vêm as notícias, vêm as situações. Alguns dos crimes são bastante difíceis da gente ouvi-los, percebê-los, estar perto deles e não ter uma emoção antiga, aquela emoção de reação. E a primeira reação que a gente fala é: meu Deus do céu, tem que prender, tem que fazer, tem que acontecer. Lógico que a justiça divina, lógico, e a justiça dos homens está aí para cercear o abuso do nosso livre-arbítrio. Claro, mas eu não sou juiz, eu não sou a polícia, eu não sou o perito. Então, eu não trabalho nessa área, nessa encarnação. Então, eu tenho que aguardar que esses espíritos encarregados disso tratem da melhor forma possível. Contudo, quando a gente vai levando mais adiante o Evangelho, a Elizabeth diz assim: muitas das vezes você recusa-se ao perdão e à comiseração por essas almas, porque nós estamos mudando a nossa forma de ver o mundo e de ver os espíritos. Então, quando nós vemos uma notícia dessa, como nós temos aí, vira e mexe, torta direito, nos Estados Unidos, na Síria, no Brasil, no Rio, São Paulo, a gente se impacta, mas tem que se recuperar rapidamente, dizendo: meu Deus, ampara essas almas, porque realmente não só aquele que sofre a violência, os crimes, como aquele que as pratica principalmente. Porque são espíritos que se desequilibram alucinadamente por algum motivo, ou por alguma obsessão também. Mas lembremos, a obsessão é uma questão de sintonia. Então, na realidade, nós damos a última palavra. Nós, quando cometemos o crime, nós assinamos o decreto. Os espíritos falam no nosso ouvido, o anjo guardião fala no outro. Mas quem assina e decide o decreto somos nós. Quem realmente bota a caneta lá, a assinatura, somos nós. Nós somos os principais artífices, executores do problema. Porque a gente pode ouvir várias opiniões, não pode? No dia a dia a gente ouve as opiniões. Faça isso, faça aquilo, não faça. Bom, você decide. Então é a mesma coisa. Então, quando ela diz que a gente tem que tomar cuidado quando a gente falta com perdão e a comiseração, é porque nós já temos um passado de outras vidas também difícil. Quando nós olhamos a história do mundo, nós vemos que é uma história cheia de guerras. Os homens não estavam vivos muito tempo, 40, 30 anos. A violência era uma coisa muito banal. A morte, apesar de hoje em dia ainda ser difícil, era muito banal. Os homens não chegavam aos 30, 40 anos. Principalmente os homens. E não é por causa da doença, não é por causa de Covid, era por causa dos assassinatos, das brigas, da violência mesmo física, dos crimes, do roubo. Porque se nós observarmos bem, o homem rouba por ganância, ele pratica o crime pela ganância, pelo egoísmo, ou pela forte emoção em relação ao machismo, ao ego, ao orgulho, contra a mulher, que ainda tem muito, infelizmente, e quanto ao poder, ao ser descoberto. Essas são as principais causas: traições emocionais, problemas de dinheiro e o poder. São as três coisas: orgulho e egoísmo. E consolidações mentais de coisas erradas, de coisas fixas, sem o Evangelho de Jesus. Quando ela lembra a gente para ter comiseração e perdão, é porque a gente também tem vários crimes nas costas. Não vocês, eu tenho, vocês eu tenho. E esses crimes, muitas das vezes, são até continuados.
muitos dos crimes que nós cometemos contra as leis de Deus não são crimes perante os homens. Às vezes não são punidos. O tempo passa e não são punidos na terra. Muitas das vezes a gente comete crimes através do pensamento, da emissão de vibração. Tá? E os homens, logicamente, não os descobrem. E nós temos um outro pequeno probleminha. Emmanuel nos diz: a sombra do abacateiro com Chico Xavier. Quando o Chico Xavier foi perguntado por Carlos Bacelli, ou outra pessoa, não tenho certeza quem escreveu o livro Carlos Bacelli, mas não sei se foi outra pessoa que indagou ao Chico: Chico, quem são os criminosos? Aí Chico disse: Emmanuel relata que os criminosos somos nós quando descobertos. Então, infelizmente, nós ainda cometemos equívocos. E muitas das coisas que o mundo não vê são crimes perante Deus. Vamos lembrar uma outra coisa? Há muito será pedido se a quem recebeu muito. Muito será pedido a quem recebeu muito. Então, quando nós já temos ciência das coisas e nós continuamos a praticar aqueles atos equivocados, nós somos, às vezes, mais culpados perante a justiça divina do que aquele criminoso que o faz sem acreditar em nada, sem ter uma certeza, ou uma fé, ou uma confiança em Deus nesse sentido. Porque é cobrado, digamos assim, entre aspas, cobrado, né? É levado em conta, é avaliado, analisado o crime de acordo com a consciência do crime, a intenção do crime. Então, aquele que sabe o que está fazendo, tem certeza do erro, é mais culpável do que o faz no arrobo ou na ignorância. Por isso que ela cita esse exemplo. Fatalmente perdoando aqueles que a guilhotinaram pelo afã da revolução e na loucura de achar que a violência apaga a violência. Não é o que nós vemos. Que a treva ilumina a treva, que o fogo extermina o fogo, quando nós sabemos que não é verdade. O que acontece é que é justamente o contrário. Nós vemos aí que quanto mais você libera as armas, mais problemas de violência você tem. Já está provado, não precisa nem fazer muito esforço, né? Então, nós, muitas das vezes, não observamos essa situação. Nós também temos uma outra situação interessante, que é a seguinte: nós, quando rezamos o Pai Nosso, nós falamos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O criminoso não ofende só a vítima, ele ofende a todos. Ele faz com um, pode fazer com o outro. Então ele está no equívoco. E como foi bem falado hoje à tarde, né, Deus não quer a morte do pecador. Ele quer a aniquilação do pecado. Não é do filho dele. Porque todos somos filhos de Deus. Por mais que a gente não goste, eu não preciso nem dizer que ele é nosso irmão. Mas a coisa eu vou ter que dizer: olha, ele também é filho de Deus. Ele é filho de Deus. O pai dele é Deus. Se você quer mexer com ele, o problema é seu, mas ele é filho de Deus. Mas nós espíritas já temos a noção da reencarnação. Nós já temos essa noção. Nós já conseguimos saber que há várias sequências progressivas ou estacionárias, porque ninguém retroage. Então, estacionário ou progressivo. E que todos nós chegaremos a um outro ponto melhor. Ninguém vai ser mal para sempre. E nós temos uma outra situação. Com a reencarnação, esse criminoso que a gente tanto condena pode vir a reencarnar na nossa família. Pode ser o nosso neto, pode ser o nosso filho,
pode ser um sobrinho, ou nós poderemos até ser filhos dele. Aí vão perguntar, mas para quê? Logicamente que a encarnação visa o progresso de todos. Se você condena veementemente todo criminoso e o culpa, e o julga, e o condena, tem mais é que bater, tem mais que matar. Muita gente fala isso. Nós estamos falando aqui o verbo normais sem nenhuma ofensa. Tem que banir da terra. Eu me lembro bem que algumas pessoas às vezes pedem pela obsessão e dizem assim para a gente: eu quero, me livra dele, eu quero que ele vá para um lugar bem longe de mim. Então a intenção da pessoa é que o espírito saia de perto dela e vá para bem longe, ou seja, sai de perto de mim, não quero nem te ver pintado. E isso não é o que a regra da reencarnação e a regra da reparação dos erros e a regra do perdão diz. Ao invés de pedir, meu Deus, que ele seja bem intuído, que ele seja bem amparado, que ele possa mudar, que ele possa se ressocializar, que ele possa ser amparado, ele tem anjo guardião, ele teve família, ele tem espíritos que gostam dele, tem afinidade com ele, que ele possa mudar esse tipo de comportamento. Ao invés disso, a gente pede que ele vá para lá, miserável, isso e aquilo, xinga, etc. É isso que os espíritas têm que coibir. Vai coibindo aos poucos, de modo que conforme as coisas acontecem, a gente se desintoxica de ficar reagindo desta forma negativa. E aí você entra na vibração, normalmente, é o que o pessoal fala, no erro, normalmente a gente começa sozinho, né? Mas acaba sempre acompanhado. Ou no erro, ou no vício. Então nós viemos aqui para mudar essa faceta desses vícios. Tirar os vícios, tirar esses hábitos ruins e colocar hábitos bons, transformá-los. Então hoje a gente vê situações e fala, meu Deus, é triste. E é muito difícil. Porque nos outros a gente já acha muito ruim. Imagina perto de nós. O quanto nós não precisamos do Evangelho, dessas explicações espirituais para dizer caridade com os criminosos. Faça o que você tem que fazer. Não se acorrente ao criminoso estabelecendo uma ligação mental e sentimental de ódio. Porque isso vai repercutir. E quando repercutir, faz uma ligação. E essa ligação tem que ser desfeita. Reconciliar com o vosso inimigo enquanto estiver no caminho dele. Também foi falado hoje à tarde. Quando você emite essa vibração, por mais que ele esteja errado, você cria uma inimizade. Você teria coragem, às vezes, de falar isso tudo na cara do colega que é um criminoso, que cometeu um ato bárbaro? Porque há crimes que são mais leves. Eu já fui assaltado 9 vezes. Você já viu que o karma não é pequeno, né? Fui assaltado 9 vezes. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, eu não reagi, mas eu não fiquei com raiva. Eu não fiquei com raiva. Eu posso dizer isso. E isso eu estou ultrapassando. Mas há outros crimes muito mais difíceis, né? Há outros crimes muito mais violentos. E a reencarnação e o esquecimento faz com que os espíritos se unam para que haja a expiação e a reparação. Está lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, explicando como é que a justiça de Deus se dá, perfeita e para todos, independente da misericórdia divina. As pessoas ficam muito chateadas quando a gente fala em caridade em relação a criminosos, achando que nós, na verdade, estamos acobertando o crime. Não, de maneira nenhuma. O crime é o crime, ele vai ser, digamos assim, sofrer a pena que deve sofrer através da lei. Porque isso, a lei, é que está fazendo com que nós vivamos mais tempo. Porque quando a lei era olho por olho, dente por dente, no revólver, a gente não vivia 40, 50 anos, não. É isso que está fazendo com que a gente possa cumprir as nossas provas.
E nós não temos ideia do que nós fizemos no passado, porque o esquecimento é um santo remédio. Ele é tão bom que ele é a base do perdão e é a base da reencarnação. Nós temos inúmeros espíritos na casos na literatura espírita relativo a inimigos que se reconciliam. Manuel Filomeno de Miranda tem vários. André Luiz, né? O mais famoso é a reencarnação de Segismundo, né? Segismundo assassina o futuro pai na vida anterior e era o amante da mãe. E o pai estava tendo pesadelos com um monstro horrível quando a esposa estava para ficar grávida. Por quê? Porque Segismundo estava chegando perto dele para pedir permissão para reencarnar, já arrependido. Primeira fase da situação, arrependimento. É igual o ladrão, né? O ladrão estava lá de cabeça para baixo com Jesus. Senhor, se eu me arrependo, quero entrar no reino dos céus. Te digo, hoje mesmo você vai estar comigo no reino dos céus. Para aprender, para entender como é que funciona, depois você volta para espiar e vai reparar os seus crimes. Porque não há misericórdia e amor sem justiça. E algumas religiões pararam no arrependimento, né? Você se arrepende e está salvo. É verdade, é o começo. Falta a expiação e a reparação para que haja justiça. Quando nós não nos ligamos aos inimigos, mentalmente nem sentimentalmente, ele volta para a reparação, muitas das vezes, não conosco. Porque nós não estabelecemos uma sintonia. Poderá voltar conosco? Sim. Se for necessário que você ajude ele a progredir. Poderá, mas não com um processo intrínseco de obsessão, e sim com um processo de trabalho, de ajuda e de caridade com os criminosos. Quantos de nós não estamos fazendo caridade com os criminosos, com aquelas crianças que às vezes a gente dá aula na escola pública? Quem sabe se não foram os criminosos do passado, ou nós com eles? No grupo espírita, nas igrejas, na família. A gente aqui não sabe. Então, quando nós fazemos essa conexão do ensino dos espíritos, que logicamente são baseados no Evangelho de Jesus, nós começamos a ver que está tudo encadeado. Não tem ponta solta no Evangelho. Na codificação de Kardec não tem ponta solta, não tem fio mau contato, não. Tudo está encadeado, tudo tem uma lógica, tem uma sequência e consequência. Por isso que nós precisamos orar pelos criminosos, que é o que ela pede. Ore pelo criminoso, porque eu sei que é difícil para vocês ir lá e ajudá-los. Ela diz que é difícil. Ela sabe que numa situação muito difícil, de uma violência muito grande, né, seja qual for, a gente não vai citar casos porque estão cheios nas manchetes, né, todo mundo sabe. Mas são situações que iriam pedir de nós uma prova e uma expiação muito grande. Nós podemos ver isso até no capítulo das mortes prematuras, que é uma prova e expiação para os pais, que nós vemos em situações muito difíceis de violência. E outras com pequenos motivos assim fúteis, e que nós vemos as pessoas, às vezes, são quase um psicopata, um sociopata, não tem sentimento, aquele sentimento dele ficou tão apertado, tão egoísta, que ele não consegue expandir, então é necessário uma dose gigantesca de amor. E eu vou aproveitar para fazer um gancho na reencarnação. Quando os espíritos mulheres engravidam, não só para ajudar no perispírito daquele espírito, às vezes, que vai reencarnar, mas também para dar uma dose excessiva de amor àquele espírito. Para que ele possa ter uma base emocional durante a gestação que faça com que ele fique propenso a receber toda essa educação. Sei que há espíritos mulheres que têm dificuldades com a gestação. Ou seja, não tem tanto carinho com aqueles espíritos que ali estão, por provas, por ligações do passado. Mas a maioria tem
tem uma grande parcela de carinho para aquela criança, não só pela mãe, mas também por toda aquela família que espera. E isso é uma coisa que faz com que aquele espírito se torne bastante propenso, eu diria assim, a derreter aquela geleira que ele traz no coração. Facilite a sua educação não só pela infância, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz tem porquê, não tem nada largado, não. Isso aqui é só para fazer. Não, não, não. Tem uma lógica. 9 meses tem lógica. É com o espírito mulher que tem lógica, tem tudo uma explicação. Que Deus é perfeito. Vamos lembrar, vamos entrar agora numa outra parte mais difícil. Mas, Mário, é muito difícil perdoar. É verdade. O perdão é basicamente esquecer. Para o mundo, inclusive, é esquecer. E para a gente deixar o criminoso em boa situação, para orar por ele, a gente tem que perdoá-lo. Tem que entender que ele ainda está numa fase evolutiva muito difícil. Que ele cedeu a alguma situação do passado, que ele não conseguiu vencer aquela situação, ele achou que conseguiria, não conseguiu. E que, na realidade, todos têm ligação, que Deus é pai de todos, Deus é justo. Para que aí você possa orar por ele, meu Deus, ampare essa alma. Eu não consigo gostar do criminoso, porque não dá. Não dá. Mas eu posso orar sinceramente para que ele seja bem amparado. E as vítimas também, claro. Ou as pseudo-vítimas dessa época. Porque a gente não sabe a história pregressa. Por isso que Jesus dizia, não julgueis, para não ser julgado na mesma medida. Você não sabe toda a programação que foi feita para aqueles espíritos que entraram nesse conflito. Você não tem esse domínio, você não tem essa capacidade evolutiva ainda para dominar toda a relação que gerou esse reencontro. Eu lembro, para contar rapidamente, né, que o Chico falava que estava numa sessão de obsessão junto com o irmão dele, e o obsessor estava lá, e meu amigo, não faça isso, não. Aí o obsessor começou a contar, não, ele vendeu a minha mulher, ele vendeu os meus filhos, ele matou a minha mãe, ele me cegou, e me jogou no rio, na época da escravatura. Aí o irmão do Chico, depois da sessão, mais tarde, quando foi tomar aquele cafezinho famoso mineirinho, né? Aquele cafezinho, bom, foi lá tomar e falou para ele, ô Chico, eu já estou do lado do obsessor. Eu acho que o que eu tenho que salvar é o obsessor, não é o obsedado. Eu tenho que ajudar o obsessor, porque o obsedado é mal à beça. Você vê a situação, porque vai conhecendo as situações, vai vendo que não é essa simplicidade. Quem vê a história de Dona Ivone Pereira, né? Quantas e quantas situações de disputa de duelo, de poder, que foram envolvendo aquelas famílias ali, que ela conviveu ali várias vezes na sua sequência de livros, né? Então nós vamos observando. Vamos dar mais um exemplo? Vamos. Quem é Emmanuel? Senador Públio Lentulus podia ter salvo Jesus. Lavou a mão junto a Pilatos. Quem é Jesus Gonçalves? Alarico, general que tomou Roma. Né? Por quê? Porque não deram para ele um carro que ele queria. Ele falou, então vou tomar isso aí. Né? E quem somos nós? Bezerra de Menezes tinha um filho obsedado, Antônio. Antônio, estudando, se eu não me engano, medicina, aos 20 e poucos anos, fica obsedado. Depois de algum tempo, há uma manifestação do espírito perante um médium e diz que Antônio tinha encarcerado ele, privando a família dele de comida e que morreram por fome. E por isso ele odiava Antônio. E ele falou, eu contra você, Bezerra, não posso fazer nada, porque você é o espírito superior. Por quê? Não havia sintonia. Bezerra já não odiava ninguém, não tinha como ele fazer. Mas Antônio ainda tinha dívidas. Então Antônio sofreu, passou mais alguns anos, conseguiu se livrar da obsessão e conseguiu trabalhar um pouco, mas passou uns 2, 3 anos e faleceu. Então nós vemos que é toda uma situação que a gente olha lá atrás, quem era fulano? Judas, aí foi ser quem? Foi ser Joana d'Arc, etc, etc. Então nós vemos espíritos que antes erraram e agora são beneméritos, trabalham ao lado de Jesus.
E nós estamos querendo largar nossa vida pregressa, apagar essa ficha criminal através das reencarnações, né? Vamos procurar o João, aí chega lá, não é João, é Antônio Mário, e não é o mesmo cara não, o João era grande, era indiano, esse cara é branco, português, não, esse cara não é esse cara, não esquece isso. Então nós estamos apagando a nossa ficha criminal através do trabalho no bem da caridade com qualquer um, benevolência para com todos, inclusive os criminosos. Eu não vou poder amá-los, eu não vou poder inocentá-los, eu não vou poder dizer, não, solta ele, tadinho. Não, não dá, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é, vamos corrigi-lo, vamos ressocializá-lo. Mas eu não posso criar dois sentimentos dentro de mim. O ódio, a raiva e muitas vezes a mágoa. Os espíritos nos dizem que quando nós ficamos com esses sentimentos, há uma nuvem escura em volta dos órgãos, não só pelos espirituais, como do nosso corpo, e originam as doenças. Odiar faz mal à saúde. Vamos para outra historinha? Vamos. Por que que o pessoal não quer, vocês desculpem, é uma leve coceira no nariz. Por que que o pessoal não quer dar, assim, perdão ao criminoso, ou tratar o criminoso com as orações, pelo menos? Porque eles confundem e acham que perdoando o criminoso vai ser salvo. Onde é que está escrito isso na literatura de Jesus ou na literatura espírita? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Como é que Jesus tratava os bandidos, os apóstolos, as pessoas que vinham ao seu encontro? Nós sabemos. Lemos no Evangelho. Como é que ele tratava os fariseus? Do mesmo modo? Negativo. Ele odiava os fariseus? Negativo. Mas ele tinha que ser sério. A energia de Jesus sempre foi usada. Jesus não conivia, não aceitava o deboche, a falsidade deles. Tanto é que ele respondia para eles com seriedade e os enrolava mentalmente, devido à sua grande capacidade, logicamente, de... Né? O Cristo já era, antes da Terra ser alguma coisa, o Cristo já era espírito puro. Então vamos lá. Então, na realidade, Jesus fazia diferente. Se nós pularmos um capítulo rapidamente, para o capítulo seguinte, ao 11, 12, amar os inimigos, vai lá ver. Pode lá ver. Ele diz assim, amar os inimigos não é ter uma ternura igual a que tem com os amigos. Nós não precisamos amar os criminosos como a gente ama uma pessoa boa, que ajuda os outros, é prestativo, que tem a doçura no olhar, a doçura nas mãos, a doçura no falar. Não tem como. É uma questão até de sintonia fluídica. Os fluidos e as vibrações que o criminoso emana não são fluidos bons. Você não sente-se bem. Quem é que não entrou, às vezes, numa condução, andando na rua, e não sente aquela psicosfera pesada, aquela psicosfera, as vibrações do ar, né? São compostas por várias vibrações, pensamentos das pessoas, dos espíritos, e não se... Né, toma uma certa posição e vou saltar do ônibus. Então os espíritos protetores nos dizem, salta do ônibus, sai. Não deixa você pegar a condução. Por quê? Muitas das vezes situações difíceis, muitas das vezes as vibrações negativas. Como é que a gente vai amar uma pessoa nesse sentido? Agora, você chega perto de outra pessoa lhe dá carinho. Então você o quê? Se sente muito bem em relação a ela. A assimilação e repulsão de fluidos. Nós vamos entender e vamos falar o que nós podemos fazer em relação a isso. Podemos orar, isso nós podemos. Podemos não odiar, podemos esquecer, podemos não guardar rancor, não alimentar essa conversa, pedir a Deus que ele vá para um caminho melhor. Por quê? Porque amanhã todos nós estamos na Terra. De novo, não é por ter medo, não. Eu vou fazer por interesse, porque ele vai ser meu pai, eu vou ser pai dele. Não é isso não. É porque, na realidade, quando nós crescermos um pouquinho mais, você sabe o que os espíritos superiores vão falar para a gente, os espíritos felizes? Ô Mário, já que você está fazendo alguma coisa de bom para alguém, 10%, faz o seguinte, vamos aumentar essa tua carga, vamos fazer uma prova para você, para ver se você deslancha, vai com o planeta de regeneração. Eu falei, vamos. Então fazer o seguinte, vai ser espírito protetor daquele criminoso ali, ó.
Ele não nasceu para ser criminoso, mas ele tem tendência. Você que vai ajudar ele a reforçar a ideia do evangelho de modo que ele não pratique o crime. E aí? Aí você vai dizer, não, mas eu quando estava na terra eu falava bate, esfola e prende. Como é que eu agora vou dar boa intuição para o criminoso? Você vai me botar colado nele? Mas meu filho, você não quer trabalhar? Ou você acha que você vai trabalhar só com os anjos? Como é que você vai fazer caridade para anjo? Anjo precisa de caridade? Espírito feliz precisa da tua ajuda? Quem é que vem na sessão de desobsessão? São os mentores para te dar mensagem bonita? Quem é que vem? Não são os espíritos em dificuldade? E você não tenta entender o que eles fizeram na vida passada? Quando eles vêm e contam a história, quando você vê a história, quando você tem intuição da história deles, você não tenta se manter equilibrado para tentar ajudar aquele espírito a tomar um caminho melhor, tanto para ele quanto os outros, que ele talvez ainda incomode pelas suas vibrações e as suas ligações. Então você tem que fazer isso também no dia a dia. Quando você ouve aquela notícia de um pai, de uma mãe, do filho, de um assassino em série, somente nos Estados Unidos, etc., você tem que pensar da mesma forma. E se eu estivesse na mesa de desobsessão e ele aparecesse e me contasse a história de lá, 1500, 1300? Qual é a diferença da pessoa que fez agora, uma semana atrás? Nenhuma. É o mesmo crime. É o mesmo espírito em dificuldade. É o mesmo espírito que precisa ser evangelizado. Isso é falta de Jesus. A nossa Elizabeth diz lá, quando a fraternidade reinar entre os homens, não vai haver mais essa necessidade, porque os homens já estarão propensos ao bem. E ela mesmo diz, olha, aqueles revoltados e ainda fixados serão banidos, não é transferidos que ela fala não, banidos para outros planetas por falta de sintonia vibracional. Irão para planetas de prova e expiação. Mas o prova e expiação tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem várias etapas. É só olhar a Terra. A Terra tem a Síria, a África, o Alasca, mas tem o Brasil. Tem Portugal. Não tem? Tem. Então, dentro da própria Terra, nós podemos localizar pontos diferentes pelos costumes e leis de prova e expiação. Então, o que nós temos que fazer é o quê? É perdoar. Esquecer, entender por que está acontecendo. E o mais importante, nós não fazermos. Porque toda vez que nós pensamos, nós começamos pensando sozinho, como eu estava comentando, mas aí junta mais gente. E normalmente essas situações são em horários pré-determinados, então várias pessoas estão pensando perto. E aí aumenta aquela tensão. E aí, quais os espíritos que vêm conversar com você? Se você está dizendo bate, mata, esfola. Talvez você não possa defender uma ressocialização imediata. Você não possa dizer, coitado. Realmente, você vai dizer, meu Deus, nós sabemos que ele é um coitado no sentido de que ele arrumou uma dívida para ele e que perdoar não apaga a dívida. Perdoar desliga você do ofensor. Muitas das vezes ele vai reparar com outra pessoa e não perto de você. Isso é uma ajuda para você ganhar forças, até você ser forte o suficiente para conviver com os criminosos à sua volta. Como os espíritos bons conseguem conviver. Eurípides Bassanufo, Bezerra, não vou falar de Jesus, mas outros espíritos conseguiram conviver com pessoas com muitas dificuldades no campo emocional e das atitudes. Por quê? Porque recebiam a carga, não ficavam com aquela carga, sabiam que a carga estava equivocada, contudo, como já vibravam numa carga boa, era ao contrário, a carga delas é que se manifestava em cima, sobre
entronizando naqueles espíritos a carga boa dele, daquele espírito. Não chegavam a receber a carga ruim deles não encontrava sintonia. É muito importante para nós fazermos isso, porque isso vai não crescendo. Você vê uma notícia dessa, fica chateado com o criminoso, aí sua mulher fala alguma coisa de mau jeito, você responde de mal. E vice-versa. Porque você já estava na revolta mental e sentimental. Quando aquela pessoa faz uma coisa que você, às vezes, deixaria passar tranquilamente, você responde como se estivesse associado àquela outra situação. Só que muitas das vezes você não percebe isso. Então, é necessário que nós vigiemos muito. Né? Nós rezamos muito pelas pessoas e rezamos muito para que Deus nos poupe de situações graves em relação a crimes. Porque nós ainda, às vezes, não teremos condições de reagir bem, de reagir à altura, perdoando, esquecendo, deixando a Deus, a justiça de Deus, que é perfeita, que ela haja sobre ele. Porque ele é o culpado, não você. A cada um segundo as suas obras. Você não vai pagar pelo erro do outro. Ele é que é a pessoa difícil. Vamos só fazer um pequeno exemplo, talvez vocês conheçam, de um livro chamado Conversa Fraterna, com o Divaldo Pereira Franco. E ele diz, nesse livro de entrevistas, que ele tinha um garoto que chegou aos 6 meses para a Mansão do Caminho. E esse garoto, aos 3 para 4 anos, começou a fazer faca de tudo que ele encontrava. Biscoito, pedacinho de picolé, o que ele achava virava uma faca. E ele tinha aquela situação de apontar a faca para todo mundo, voluntários, crianças, todos. E quando os 4 anos já estava um pouquinho maior, o Divaldo chamou ele. Vem cá, meu filho, por que você faz faca de tudo que é coisa, você fica apontando como se fosse furar as pessoas? Aí ele diz assim, é para sentir o quente do sangue na minha mão. Aos 4 anos de idade. Aí Divaldo fala, mas meu filho, você não pode fazer isso. E começa a evangelizá-las, que dar o tratamento. Aos 12, as voluntárias já começaram a ficar com medo dele. Aí Divaldo chamou, falou assim, olha só, se você continuar, você vai embora da Mansão do Caminho. Aí ele segurou um pouco. Aos 18, ele quis se emancipar. Mas Divaldo, como médium, percebeu a gravidade daquele espírito. Aí Divaldo chega para ele e diz assim, olha só, eu só quero que você me prometa uma coisa. Se você tiver vontade de enfiar a faca em alguém lá fora, você vem aqui e enfia a faca em mim, porque eu errei com você na sua educação. Eu estou lhe cuidando dos 6 meses até os 18 anos, lhe considero um filho. Se você tiver vontade, você vem aqui e enfia a faca em mim. Não enfia em ninguém, pelo amor de Deus, enfia em mim. Aí o rapaz disse, não, tio, pelo amor de Deus, eu não posso enfiar a faca no senhor. Então você promete que não vai enfiar em ninguém, mas se você tiver vontade, você enfia em mim. Passados os anos, ele volta para trabalhar na Mansão do Caminho e não enfiou a faca em ninguém. Uma prova que todos nós podemos ter uma tendência, mas não estamos fadados a completar essa tendência. Ninguém nasceu para ser criminoso. E várias situações aconteceram naquela vida, aquele espírito talvez não tivesse força para vencer. Às vezes nós, com essas provas que ele está passando, seríamos criminosos muito rapidamente e talvez até mais violentos. Então, é por isso que nós devemos, por uma questão de saúde mental, saúde emocional, por egoísmo mesmo individual, e porque é contra a lei de Deus, e porque não é assim que você vai corrigir as pessoas, está mais do que provado, é que nós devemos ter esse tipo de caridade com os criminosos. Não é tratá-lo de meu amor, não é dizer que ele não fez nada de errado, não é passar a mão pela cabeça, mas é não humilhá-lo, é tratá-lo como ele deve ser tratado, com seriedade, com repreensão e com o evangelho. Enquanto se permanecer preso sem evangelho, dificilmente haverá uma mudança. Porque só com o consolo de Jesus é que nós conseguiremos deixar de nosso
passado para trás e as nossas más tendências. Que nós possamos ficar em paz, que Deus nos abençoe, nos livre dos grandes crimes, das grandes provas, mas se for da vontade dele, se nós tivermos que passar por essa provação ou expiação, que ele nos dê forças e que não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cometer nenhum crime em razão disso, nenhuma vingança, nada que nos prejudique mais ainda. Não nos deixe, Senhor. Que nós possamos, nesse momento, pedir aos Espíritos amigos que amparem todos aqueles que, nesse momento, ouvem isso, não só criminosos, como aqueles com tendências de vingança, como aqueles em relação a processos de obsessão, que também são crimes perante Deus. São as vinganças espirituais. Então, que nós possamos deixar para eles a mensagem de que Jesus está sempre de braços abertos para o arrependimento e para uma nova vida a todos, com a ficha criminal arquivada, um novo nome, um novo corpo, uma nova chance. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos ao seu irmão Antônio Mário pelas suas palavras, pelas suas reflexões, foram muito importantes, muito profundas e nos tocaram a todos. Que Deus nos ampare, nos dê forças para que a gente possa realmente vencer essa prova e caminharmos buscando melhorar, para, assim como ele disse, que nós possamos limpar a nossa ficha também, para que nós possamos merecer o carinho e a amizade dos amigos espirituais, dos nossos fiadores, daqueles que confiaram que nessa encarnação nós iríamos fazer diferente e melhor. Então, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Então, para encerrarmos, eu vou pedir a nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, liga o seu microfone. Pai amado, Jesus, irmão querido, amigos da espiritualidade, sempre atentos para nos ajudar, para nos orientar. E após ouvir as palavras que nos foram endereçadas na noite de hoje, que nós possamos, Senhor, estar mais atentos para não julgar, para não acusar e principalmente, Senhor, porque não sabemos o que fizemos em nossa vida pregressa. Que nós possamos, a cada dia, estar mais atentos aos ensinamentos que o Evangelho nos traz e que possamos, a cada dia, incorporá-los à nossa rotina para que consigamos atingir aquele objetivo maior, que é a nossa perfeição. Senhor, muito obrigada por mais esta oportunidade e que a sua paz e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Carmen pelas suas palavras, agradeço a todos vocês que aqui estiveram e ao meu amigo Antônio Mário, que ele leve o nosso abraço à casa espírita onde ele trabalha e que ele possa estar conosco mais vezes para trazer suas reflexões, sua palavra evangelizada, seus conhecimentos, tá bom? Então, meus amigos, uma boa noite, espero poder encontrá-los amanhã novamente para os nossos estudos. Às 17 horas teremos o estudo do Livro dos Médiuns. Depois, às 18, nós fazemos um estudo
da história do povo hebreu e fechamos nossos estudos com o estudo do livro Nosso Lar, que vamos estudar amanhã, encerrando o capítulo 11, tá bom? Então, e domingo, se Deus quiser, que possamos nos encontrar no seminário às 10 horas. Ó, um beijo no coração de todos, leva o nosso abraço, Antônio, lá para os companheiros do CEFAC, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a passar por esse momento e que a gente possa sempre vibrar o melhor possível para aqueles que necessitam, tá bom? Jorge, Carmen, Aninha, Ana Constantino, para todos vocês, meus amigos, um grande abraço e que o Senhor nos abençoe e proteja. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite.